Bom, agora vamos dar início à apresentação do nosso trabalho. A questão escolhida pelo nosso grupo tem relação com a matéria de biologia. Vamos para a questão. Enem 2018, primeira aplicação. O deserto é localizado em regiões que contam com a grande escassez de água, ou seja, regiões de pouca umidade. A fauna é predominantemente composta por animais, roedores. Aqui temos como exemplo os jerboas, que são pequenos roedores que parecem ratos com pernas de canguru. Por causa disso, é normal que saltem por aí quando precisam se movimentar pelo deserto, na Mongólia, onde são encontrados. Ainda que parecem ter apenas pernas e não braços, possuem sim membros superiores. Eles, no entanto, são tão pequenos que ficam praticamente invisíveis, cobertos sob a pelagem. Aves. Aqui temos os falcões, que são aves compostas por mais de 60 espécies. São aves de rapina, de bico curto e curvado, porte pequeno a médio, adaptadas a voos e movimentos rápidos para a captura de suas presas, ao contrário dos outros rapinantes, gaviões e águias. Répteis. Os lagartos do deserto são extremamente adaptados para pântanos desertos. Seu rastejamento é feito por contrações musculares, fazendo com que um animal deslize pelo solo. E artrópodes, que seriam aranhas e besouros, em geral. Uma adaptação associada a esse bioma presente nos seres vivos citados é: Letra A. Existência de numerosas glândulas sudoríparas na epiderme. Bom, essa resposta é definitivamente incorreta, pois as glândulas sudoríparas são responsáveis pelo suor. Ou seja, apesar do suor ser um termoregulador muito bom e presente em diversos animais, ela não é boa no deserto, pois animais precisam de estratégias de economia hídrica e o suor acaba deixando muita dessa economia escapar, ou seja, eles acabam perdendo muita água. Bom, essas glândulas, elas são boas para animais que são acostumadas a temperaturas altas, porém em um local com muita umidade. Ou seja, não é bom para o deserto, ou seja, esta resposta está incorreta. Letra C. O desenvolvimento do embrião no interior de um ovo com casca. Bom, essa resposta está incorreta, pois, apesar do desenvolvimento do ovo com casca ser realmente muito importante, ela é importante para a conquista terrestre em si, e não apenas no deserto. Além do que, a questão, ela diz roedores, répteis, aves e artrópodes. Desses quatro, apenas aves e répteis fazem ovos com cascas. Ponto. Roedores, que são mamíferos, engravidam, e artrópodes, como dá para ver nesta imagem, elas até conseguem fazer ovos, porém não com casca. D. Capacidade de controlar a temperatura corporal. Não, pois nenhum animal é capaz de controlar a sua temperatura corporal. Os únicos animais que chegam perto desse poder são os animais homotérmicos, como aves, ursos e alguns mamíferos, que por sua vez não conseguem alterá-la sua temperatura e se mantê-la. E como na questão estamos falando de biomas com pouca umidade e alta temperatura, esses animais não se encaixariam nesse quadro, pois vivem em habitats de baixas temperaturas, tornando a questão inquestionável. Letra E. Respiração realizada por pulmões foliáceos. Completamente incorreta, pois a respiração filotraqueal é realizada numa estrutura chamada de filotraqueia, que é formada por lâminas em que passa a hemolinfa, que é o fluido corporal característico dos animais invertebrados. Um exemplo disso são os artrópodes, como aracnídeos. Bom, mas além dos foliáceos não serem úteis dentro do ambiente do deserto, ele não está presente também nos outros animais citados na questão. Então, letra B. Eliminação de excretas nitrogenadas de forma concentrada. Correta. Por quê? Isso é a liberação da urina mais concentrada, que reduz a perda de água. Isso acaba sendo uma vantagem dentre os ambientes secos, que é o citado na questão ali, o deserto. O que acontece é a liberação do hormônio ADH, que aumenta a permeabilidade, ou seja, a reabsorção de água dentro do sistema excretor.
Isso acaba deixando os animais com rins menores e uma alça néfrica, que é justamente a estrutura responsável pela absorção de água, mais desenvolvida. No caso dos roedores, ali eles citam outros animais na questão também, como aves, répteis e artrópodes, e esses aí que estão dentro do meio do deserto também, eles excretam ácido úrico, que é insolúvel em água, ou seja, eles não excretam a água, acabam tendo uma vantagem aí de uma menor excreção da água. O deserto. A vida nele é difícil. Os animais que vivem nesses lugares evoluíram para sobreviverem em temperaturas extremas e pouquíssima água. Os sobreviventes têm boas armas e esconderijos. Alguns atacam com uma velocidade letal. Muitos são fatalmente tóxicos. A falta de comida e água no deserto torna a corrida pela vida completamente competitiva. Seus sentidos são intensamente aguçados. Seus corpos são bem protegidos. Seu corpo também pode ser fora do comum. Desertos. O desafio não é só a falta de água. O calor que pode chegar até 50 graus causticantes. O frio gélido dos 20 graus negativos. É difícil acreditar que haja uma forma de vida em condições tão adversas, mas há. Observe a terra rachada mais de perto e as dunas escaldantes vão revelar algumas das criaturas mais resistentes da nossa terra.